acho fascinante, né? A gente pensar que fazendo ciência, fazendo pesquisa, a gente consegue, tipo, revolucionar, né? Muitas coisas, graças, sei lá, à física de partículas ou o CERN, a gente criou a internet, né? O www, criado por físico, Exatamente. para poder se comunicar, né? E eu acho que uma coisa legal que eu queria trazer aqui também, uma das pessoas mais importantes, eu acho, no mundo da física de partículas é brasileiro, né? Que é o César Lattes. Exatamente. Então, muitas pessoas, assim, não conhecem. Ah, tem o currículo Lattes, né? Tá, mas quem é o Lattes do currículo Lattes? E diga-se de passagem, o César Lattes era muito mais legal do que o sistema de O sistema que levou o nome dele. Foi, coitado, mal homenageado aí nessa brincadeira. O César Lattes, eu escutei falar dele, assim, um pouco no começo da graduação. Eu sei que ele foi nominado, né, ao Nobel, inclusive 7 vezes, mas ele não levou o prêmio Nobel. E ele era meio revoltadão. Eu tive a oportunidade no ano passado, ano retrasado, eu recebi o convite da Super Interessante para escrever uma matéria em homenagem ao César Lattes, que foi publicada no ano passado. A gente demorou um tempão porque eu fiz uma pesquisa muito extensa. E aí eu tive a chance de conhecer a vida dele, de conhecer o trabalho dele, que não era uma coisa muito propagada, né? Nada propagado, que é isso. Quando eu descobri o que ele fez, o que ele foi injustiçado, eu percebi que fazia sentido ele ser revoltado. Eu dei essa liberdade de revolta pra ele. O César Lattes, ele foi a pessoa que encontrou o pion, né? O peão. Então, a gente vai pensar, o que eu falei pra vocês, como que aquele núcleo se mantém juntinho ali, né? A gente tem dentro, os quarks, eles funcionam ali pela força forte, mas fora a gente tem a força nuclear. Todas as forças, elas vão ser mediadas por partículas. Então, os quarks, que obedecem à força forte, são mediados pelos gluons. Uhum. Aí, a gente pensou exatamente o que eu disse, né? Se os opostos se atraem e os iguais se repelem, como que os prótons não se repelem? Entendi. Tem que ter alguma coisa ali, né? Então, a gente tem a força eletromagnética que manda eles se repelirem. Mas por que eles não se repelem? É mágica, ficção? E aí, um pesquisador japonês, que é o Yukawa, que é um Nobel de Física, ele, teoricamente, ele escreveu as equações e ele disse: existe uma força ali contrária à força eletromagnética, alguma partícula que faz com que eles se atraiam. Tem que existir algo. E ele teorizou isso, ele calculou, só que a gente precisa encontrar experimentalmente. Então, tudo que a gente diz que existe, né, a gente precisa provar experimentalmente que aquilo existe e várias pessoas corroborarem isso. E aí, o Yukawa foi lá, teorizou que existe uma partícula, e o Lattes foi a pessoa que encontrou a partícula. Isso aí. Experimentalmente, e não só uma vez. O que aconteceu? O Lattes, ele se formou com 19 anos na faculdade, nos primórdios da física no Brasil. Então, lá por 1934, mais ou menos, o Brasil decidiu que eles iam criar cursos individuais, porque a física, antes, fazia parte das escolas de engenharia. Os estudantes de física, eles faziam parte das escolas de engenharia, não existia a física. Aí, lá mais ou menos em 34, decidiram que iam criar a física. E aí, eles importaram para o Brasil vários pesquisadores europeus, né? E aí, eles decidiram, não, a gente vai criar um curso de física, então vamos trazer aí uns físicos italianos, russos, teve um monte de gente que eles trouxeram, né? O Lattes foi um dos primeiros, assim, nos primeiros anos, ele foi e entrou na física. E é engraçado, porque eu amei tanto pesquisar o Lattes, que eu fico divulgando sobre o Lattes, né? E ele falou que ele queria cursar física, porque professores de física tinham 3 meses de férias, e ele queria 3 meses de férias. Esse era o Lattes. E aí, com 19 anos, ele se graduou e ele foi convidado para ser professor assistente, começar a fazer trabalhos experimentais e estudar. Física nuclear era muito forte naquela época também, por causa da guerra e tal. Tinha muita pesquisa nuclear. Tinha muita grana, né? Muita grana investida nessa área. E aí, o Lattes começou a fazer umas pesquisas com placas fotográficas
para encontrar partículas. E aí ele recebeu um convite de um professor que tinha trabalhado no Brasil, mas que estava trabalhando lá em Bristol, na Inglaterra. E ele falou, nossa, a gente está aqui tentando encontrar uma partícula que talvez seja o pion, para entender se o Yukawa estava certo e tal, vem para cá. Aí o Lattes foi para trabalhar na Inglaterra recebendo 15 libras. Era tudo que ele tinha. Aí ele pegou um navio. E no navio ele conta que na primeira semana acabou a cerveja, que não tinha muita comida, e ele ia receber 15 libras. Aí ele foi lá pra Inglaterra. Aí ele chegou lá e foi trabalhar com o Cecil Powell, que é um físico que ganhou o Nobel, né? Uhum. E eles estavam procurando o pion. Aí eles trabalhavam com umas chapas fotográficas lá, com bromato de prata e tal, pra fazer como se fosse um fotógrafo fazendo um raio-x pra traçar as partículas. E aí eles estavam... Os primórdios do colisor, né? Os primórdios do colisor, exatamente. E aí eles pensaram assim, nossa, a gente quer achar um pion. Tá, como é que a gente vai achar um pion? Um dos pesquisadores ia passar umas férias lá em Paris ou na França, não sei onde era, no Pico do Midi, que é lá na França, e ele levou umas chapas fotográficas, porque eles pensaram assim, qual é o lugar mais fácil da gente encontrar partículas com raios cósmicos? Aí os raios cósmicos vêm, toca ali no oxigênio, na atmosfera terrestre, e vem aquela chuveiro cósmico. Nossa. E dentro desse chuveiro cósmico, tu vai encontrar um monte de partícula, muitas partículas. E aí eles pensaram, vou de férias, esse pesquisador pensou... O Pico do Midi, pra quem não sabe, é um grande observatório que tem nos Alpes. São 2.800 metros, né? Uma coisa assim. Um observatório maravilhoso, assim, fica em cima dos Alpes e tal, que é muito bom pra fazer esse tipo de experimento. Aí eles esse pesquisador levou as placas, e aí o Lattes sugeriu que eles estavam usando esse bromato de prata, e o Lattes sugeriu, vamos trocar o líquido por um outro líquido. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas enfim, ele fez essa sugestão desse outro líquido, acho que é borex, uma coisa assim. Aí os caras falaram, vamos levar umas com o material que a gente já conhece, vamos levar uma com essas sugestões do Lattes. Então eles levaram 2 placas com a sugestão do Lattes, subiu lá, quando ele voltou das férias, eles viram, opa, na sugestão do Lattes aqui a gente encontrou uma coisa. Pode ser um pion, só que era assim, pouquinho, sabe? Não tinha certeza. Aí o Lattes falou, tá bom, eu vou levar isso pra outro lugar. E aí ele foi pro Chile e levou numa montanha que tinha 5.000 metros. E detalhe, os caras não tinham dinheiro. O Lattes trouxe pro Rio de Janeiro, levou na mão tudo num navio. Caramba. Não, e uma curiosidade interessante desse tempo do Lattes lá na Inglaterra, que quem patrocinava essas pesquisas era uma indústria de tabaco. E aí, o Lattes começou a fumar, porque os caras, além de dar dinheiro, davam muito cigarro para as pessoas e chamavam... Parte do seu salário em cigarro, né? Exatamente. Aí, tanto é que o prédio que ele trabalhava chamava Torre do Cigarro, porque os caras davam cigarro e dinheiro, assim, é muito louco isso, né? E aí o Lattes subiu lá, 5.000 metros, passou, acho que foram 3 meses, e aí voltou pra Inglaterra e tinham achado o pion. E aí foi a primeira vez que o pion foi encontrado experimentalmente na física e comprovou a teoria do Yukawa. Aí o que aconteceu? O Yukawa levou um Nobel, o Cecil Powell ganhou o Nobel, porque naquela época eles davam Nobel pro líder do grupo, sendo que foi o Lattes que deu a dica do líquido e foi o Lattes que levou lá no... Mas ele não era o líder, né? Mas não era o líder. Aí o Lattes se irritou e foi pros Estados Unidos. Que daí foi quando ele irritou e virou a celebridade. Porque o Lattes era uma celebridade na sua época, né? E aí ele foi trabalhar com outro pesquisador, que eu acho que é Eugene Gardner, que ele tava com um acelerador de partículas. Nos primórdios do acelerador. E aí o Lattes já conhecia sobre o pion, só que dessa vez eles queriam produzir em laboratório um pion com um acelerador de partículas. E aí os caras tinham esse acelerador há 1 ano e não faziam nada. O Lattes chegou lá em 3 dias e encontrou o pion. O Lattes era muito bom. Né? E aí, o Lattes, ele e o Eugene Gardner estavam muito cotados pro Nobel, só que o que aconteceu? O cara morreu porque ele trabalhava com uma substância tóxica, e aí ele teve um problema nos pulmões e morreu. E ninguém dá um Nobel pra alguém póstumo. E o Lattes sozinho... E como o cara era o líder, de novo, né? E o Lattes nunca foi líder, né, do grupo, né? Exatamente. Mas naquela... Ele tinha mais chance, porque daí ia ser a dupla.
Entendi. Só que aí o cara morreu e sozinho ele não perdeu a força. E aí ele ligou pra um pesquisador aqui no Brasil e aí ele falou: tô cansado disso aqui, não quero mais. Ele falou assim, ó, eu não me importo com o Nobel, eu vou ajudar a pesquisa brasileira. Aí ele chegou no Brasil, fundou o CBPF com outros pesquisadores, a Elisa Frota Pessoa, outras pessoas assim, fundou o CNPq. O CNPq existe por conta do Lattes, né? Pra quem aí faz pesquisa e tem bolsa, CNPq foi o Lattes que criou. E aí veio uma outra fase do Lattes, é que ele tinha assim, ó, muito azar. Eu nunca vi alguém... Quando eu estudei, assim, o Lattes, eu pensei, gente, mas que homem azarado, o que aconteceu? Aí ele queria desenvolver um acelerador de partículas no Brasil. Aí ele conseguiu o dinheiro. E aí o que aconteceu? O tesoureiro do CBPF apostou o dinheiro do acelerador numa corrida de cavalos. E perdeu tudo. Perdeu tudo. E o Brasil ficou sem acelerador. E o Lattes falou, não. E ele falou, né? Quando ele perdeu os 2 Nobel, a frase praxe do Lattes, eu até estampei numa camiseta que eu uso, que é me tungaram 2 vezes. Essa foi a frase que ele usou pra falar assim, perdi 2 vezes o Nobel. E pouca gente sabe que o Lattes foi uma das pessoas mais importantes pra física de partículas, porque o Pion foi revolução também. Tanto é que todo mundo que trabalha ali ganhou o Nobel, ele não ganhou. E aí depois, quando tudo isso meio que foi dando errado na vida dele, assim... Foi revoltando, né? Chega uma hora que o cara não aguenta também, né? O Lattes também tinha diversos transtornos psicológicos e tal. Ele passava uns tempos de baixa, voltava. E ele tinha muitas coisas, assim... na vida dele, que eu acho que deu azar, mas é uma história tão incrível de um pesquisador brasileiro que fez tudo isso. E detalhe, gente, tudo que ele fez, essas 2 descobertas, ele tinha, tipo, 25 anos. 25 anos. Ele podia ter ganho o Nobel bem novinho, né, na verdade, né? E ele foi indicado 7 vezes ao Nobel, porque durante a minha pesquisa, tu tem acesso ao número e quem indicou e quantas vezes. Só que, assim, latino-americano... sozinho, não era alguma coisa que os caras não tinham força. Exatamente. Mas, assim, ele é uma pessoa incrível e que trouxe muito conhecimento, assim, e que ajudou o Brasil. O CNPq mesmo, hoje em dia, é a CAPES e o CNPq, né? Exatamente. E uma coisa que eu até critico o pessoal que tem, porque tem umas entrevistas dele aí que o pessoal detona e tal, né? Mas a minha crítica vai pro jornalista, porque o Lattes tinha realmente esses problemas aí, e às vezes o jornalista pegava ele no dia que ele tava, entendeu? E aí eu achava uma sacanagem, meu, porque, pô, o cara foi importante pra caramba. Não precisa expor ele daquele jeito, entendeu? Então tem muita entrevista que você vê que ele meio xingava o Einstein. Quem é o Einstein pra ganhar isso? Só que é porque ele tava nesses períodos aí de baixa que dava nele. E aí eu acho que o jornalista não tinha que ir atrás. Deixa ele quieto lá no canto dele. Ué. Quando ele voltar, você vai lá e conversa ele ficava vários meses, assim, trancado dentro de casa, ele não saía. E ele é uma figura, assim, muito exótica. Ele tinha um cachorro, aí ele levava o cachorro dele pra todas as aulas, todas as defesas. Falava que o cachorro era a pessoa que mais entendia física quântica, porque assistia todos os trabalhos. E tem todo... Eu não sei se tu já ouviu